Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao vídeo número 2 do quadro Como Entender o Novo CPC com Flecha. No vídeo número 1, a gente fez a apresentação desse canal aqui no YouTube, Alexandre Flecha. E agora, nesse vídeo 2, nós falaremos sobre as normas fundamentais do processo. Nós vamos tentar, na medida do possível, passar por todos os capítulos do código, dando pinceladas naqueles assuntos que sejam mais importantes. E, portanto, nesse vídeo, dentro do capítulo Normas Fundamentais, nós falaremos sobre uma dessas normas fundamentais, a mais importante, na minha opinião. Falaremos sobre o contraditório. O contraditório é um princípio muito famoso, está no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, que diz assim, ó, 555, Constituição da República, aos litigantes, em processo judicial e administrativo, serão assegurados ampla defesa e o contraditório com todos os recursos e meios inerentes a esses institutos. Essa é a previsão do contraditório em campo constitucional. E aí, por causa dessa previsão, sempre se disse na doutrina que contraditório era um binômio, o binômio informação-reação. Ou seja, que todos os sujeitos do processo tinham o direito de serem informados do que aconteceu e o direito de reagir, de se manifestar sobre tudo o que aconteceu no processo. Daí o binômio informação-reação. Mas, na verdade, é muito pobre esse conceito de contraditório como apenas um binômio informação-reação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que eu estou numa audiência de instrução e julgamento no Juizado Especial Cível. Portanto, um exemplo tradicional, um exemplo corriqueiro. O réu é citado para aquela audiência, comparece na audiência e apresenta sua contestação. O juiz pega a contestação, junta nos autos, vira para o lado e diz, sentença, vistos, etc. E começa a proferir sua sentença. Nesse exemplo hipotético, me digam, o réu teve ciência do que aconteceu no processo? Sim, ele foi citado e intimado para aquela audiência. Segundo ente do binômio, informação já foi, agora a reação. O réu pôde reagir? O réu pôde se manifestar sobre tudo o que aconteceu no processo? Sim, ele pôde fazer isso, ele apresentou contestação. Mas, se no meu exemplo o juiz não leu a contestação e já começou a proferir sentença, adiantou alguma coisa o réu ter informação do processo e poder se manifestar? Adiantou ele ter podido se manifestar? Não, não adiantou nada. E por que não adiantou nada? Porque aquela manifestação do réu na contestação não foi capaz de influenciar no resultado do processo. Percebam, então, que o contraditório deve ser visto não mais como um binômio, mas como um trinômio. Informação, reação e influência. Ou seja, eu quero ter o direito de ser informado de tudo o que aconteceu no processo. Quero ter o direito de me manifestar sobre esse tudo que aconteceu e também quero que a minha manifestação influencie na decisão daquele processo. Influencie no resultado daquele processo. Daí, a nova visão constitucional, a nova visão desse princípio do contraditório. Até aqui, vocês diriam, ficou lindo, Flecha, ficou ótimo, ficou legal. Até aqui entendi tudo, olha, essa tua teoria foi um espetáculo. Ó, tô até suando já para dar essa explicação, foi uma coisa. Mas olha, como é que eu transformo essa teoria em prática? Como é que eu faço para a minha manifestação efetivamente influenciar no resultado do processo? Como eu faço isso? O legislador pensou nessa hipótese. O legislador exige... Que legislador é esse? O que fez o novo CPC. O legislador exige que o juiz ouça primeiro as partes. Não é que as partes entreguem um papel. Que o juiz ouça primeiro as partes antes de proferir qualquer decisão. E esse tal viés de trinômio do contraditório está tão forte no novo CPC e na Constituição. A doutrina vem falando maciçamente sobre o contraditório como um trinômio que o Código resolveu ir às raias do impossível. E disse,
O juiz tem que ouvir as partes antes de proferir qualquer decisão, mesmo que essa decisão trate de matéria que o juiz deva conhecer de ofício. Sabe o que isso significa? Que até as famosas questões de ordem pública, até aquelas questões que o juiz pode conhecer de ofício, ele pode fazer, mas primeiro ouça as partes. Primeiro ouça as partes para depois decidir o que quer que seja, mesmo questão de ordem pública. Aí você pensa, pô, Flecha, ficou legal isso, né? Tá onde? Tá no artigo 10, é o artigo 10 do novo CPC. Ótimo, pô, ficou lindo isso. Aí surge uma outra dúvida. Mas questão de ordem pública não é aquela que o juiz pode conhecer de ofício? É ou não é? É, questão de ordem pública é aquela que o juiz pode conhecer de ofício. Então, se o juiz pode conhecer de ofício, como é que ele vai ouvir as partes primeiro? Meu filho e minha filha, decidir alguma coisa de ofício não é a mesma coisa que decidir inaudita altera parte. Decidir de ofício significa decidir alguma coisa que o juiz não foi provocado para decidir. Enquanto decidir inaudita altera parte, significa decidir sem ouvir as partes. Ah, Flecha, eu fiquei confuso. Não é a mesma coisa, não? Não. Vou te dar um exemplo. Imagina que o juiz, lendo aquele processo, lendo os fatos narrados pelas partes, ele se depara com uma possibilidade de prescrição. Mas o autor não falou nada de prescrição, nem iria. O réu também não falou nada de prescrição. Ninguém falou nada de prescrição. Aí o juiz olha aquele negócio e fala, eu acho que tem prescrição aqui. As partes sobre a possível existência de prescrição nos autos. Aí as partes se manifestam e depois o juiz reconhece a prescrição. Esse reconhecimento da prescrição foi de ofício? Foi de ofício. Porque ninguém provocou o juiz para que ele falasse de prescrição. Ninguém falou. Mas, nada obstante tenha sido de ofício, não foi sem a prévia oitiva das partes. Não foi. O juiz julgou alguma coisa de ofício, sem ter sido provocado, mas primeiro ele ouviu as partes. Deu para ver como é diferente julgar de ofício e julgar inaudita altera parte? Deu para ver? Bom, então entendemos o artigo 10? Um espetáculo, Flecha. Nossa, impressionante como agora ficou claro. O novo CPC deixou claro esse tema. Ótimo, perfeito. Mas tem exceção. Tem exceção. Existem questões que fogem à regra do artigo 10 e que o juiz não só pode, como deve conhecer de ofício. Essas exceções estão no artigo 9º, parágrafo único do novo CPC, e eu cito aqui um exemplo. Dá uma lida lá para ver o rol inteiro. Mas eu cito como exemplo as tutelas de urgência. Tutela de urgência antecipada, tutela de urgência cautelar. Essas tutelas, por serem de urgência, fazem com que o juiz não possa ouvir a parte primeiro. Porque eu tenho pressa, eu tenho urgência, o meu inimigo é o tempo. Ou me dá a decisão agora, ou nem precisa se incomodar e me dar depois, porque o meu direito já vai ter perecido. Foi? Muito bem. Nesse vídeo, então, nós procuramos esmiuçar um pouco essa nova visão do contraditório no novo Código de Processo Civil. Se você gostou, curte aqui esse vídeo e se inscreve, aqui embaixo. Se inscreve nesse canal, canal Alexandre Flecha, para que você tenha sempre acesso a esses vídeos. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Ok? Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.